plano de saúde, eu tinha plano de Sim, saúde, sim. então eu fui muito criticada no começo. Muitas pessoas não levaram fé em mim, muitas pessoas mesmo. Bem-vindo a mais um podcast Vitrine de Negócios, onde o seu negócio ganha voz e a sua marca mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com essa mulher fora da curva, porque ela é uma referência nacional, não é só Cuiabá, não. É uma referência nacional, né? E seja muito bem-vinda. Obrigada. Você, Stephanie Sampaio. Sampaio. Sinta-se bem à vontade aqui. Obrigada, E a gente vai conversar sobre muita coisa. E a primeira curiosidade minha, queria que você falasse para as pessoas que vão nos ouvir. Quem que é essa mulher? Essa mulher empreendedora, essa mulher fantástica, mas como pessoa, como que ela é? Bom, gente, essa é a Stephanie Sampaio, é uma pessoa muito criativa, generosa, às vezes sensível, mas uma pessoa muito determinada, sempre esforçada, mãe de um lindo príncipe, e tenho pais incríveis, e eu me defino assim como uma pessoa vitoriosa e, além disso, muito guerreira, porque até onde eu cheguei hoje, até esse momento, foi muita coisa que eu tive que trilhar, né? Muitas coisas que eu tive que passar, e hoje eu tenho muito orgulho do tipo de pessoa que eu sou. Sim, sim. Essa é a pessoal. Agora, profissional. É formada em Direito, Administração e hoje atua na área de estética. Explica um pouquinho pra gente como que funcionou toda essa transição. Ou se você... eu acredito que, pelo que eu entendi, nós já conversamos, você se dedica integralmente pra estética. Ou no ramo de... Mas você não deixa de ser uma administradora do seu negócio, né? Mas você atua em alguma parte de Direito ou não? Só na parte de estética e como administradora mesmo? Hoje não atuo mais como direito, não advogo mais. Sim. Mas eu sempre digo assim para as meninas, eu comecei porque eu já vinha de uma trajetória da família que profissão é aquela que você estuda e forma para ela. Então, você tinha que fazer uma faculdade e, através da sua faculdade, você iria realmente ter um futuro melhor, uma vida melhor e um emprego muito bom. Sim. Eu já vim trilhando disso. E a minha primeira opção era a faculdade de Direito, onde eu fiz a faculdade. E eu trabalhava, na época, numa empresa que eu ganhei uma faculdade de administração junto. Então, eu sou assim, eu sou fominha do estudo, tá? Porque eu sempre gosto de estar estudando, sempre, até hoje. E foi nisso que eu comecei a fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. E aí, onde eu trabalhei, consegui entrar no escritório. Olha que legal. Mas, sempre digo assim, através dos meus cotidiano, vendo muita coisa, principalmente na internet. Internet hoje, antigamente, a gente via muita coisa. Eu comecei a ver muito vídeo na internet e eu ficava maravilhada com as técnicas que vinham surgindo. Na época, vimos cílios diferentes. E eu trabalhava, eu lembro que para uns donos de lojas no Shopping Pantanal. Isso quanto tempo faz? Que ano Gente, foi? isso foi 2016 que eu trabalhava pra eles. Tá. E aí eu vinha eles tinham loja de maquiagem, sabe? Então eu ficava ali no meio das meninas, olhando, e eu achava lindo, maravilhoso. E eu não tinha cílios, mulher. Eu era desprovida dos cílios. Haja máscara de rímel antigamente. E uma bobeira minha na internet, no Facebook, num grupo de desapega, surgiu aquela parte, faça os cílios a domicílio. Gente, pra quê? Falei assim, arrasei, né? Tinha nada de cílios, eu quero fazer agora. E através dessa experiência que eu tive com cílios, que não foi muito boa, tá, gente? Foi horrível. Através da má experiência... Mas como que foi essa experiência? Você fez sozinha? Como que é? Não fiz. Deixa eu entender. A mulher postou lá no Facebook... que fazia extensão de cílios. Como a pessoa é desprovida dos cílios, eu queria colocar a extensão de cílios. Marquei com ela. Ah, tá. Ela foi lá na minha casa e ela fez a extensão em mim. Quando ela terminou, menina... Não ficou bom. Horrível. Foi horrendo. Foi péssimo. Sério? E aí, por conta disso, eu tinha que viajar para uma outra cidade, que esses donos que eu trabalhava de várias lojas no shopping, eles iam abrir uma filial em Rondonópolis. Ah, tá. Aí eu fui pra Rondonópolis com esses cílios pavorosos na minha cara. Foi pavoroso mesmo. E lá, ele começou a me incomodar muito. Coçava e me incomodava demais.
até que eu consegui arrumar uma menina que fazia extensão de cílios, que é a Vanessa. E eu perturbei ela para arrumar um horário. Ela falou assim, Stephanie, eu posso tirar e colocar as minhas extensões? Eu falei assim, pode. Na hora que ela terminou, foi o primeiro... Era outra vida. Outra vida. Outra vida. Sabe, quando você abre, assim, você tem, assim, um olhar, nossa, eu tô linda. Sim. É essa sensação que eu tenho hoje, que eu tive, né, na minha primeira experiência, na minha primeira boa experiência, Sim. que eu quero transmitir sempre para as minhas clientes. Na hora que abrir o olhar e falar assim, nossa, tá lindo. Sim. Tipo, por mais que eu tenha clientes que já vêm comigo de muitos anos, eu quero proporcionar sempre a mesma sensação de um novo olhar, sabe? E através disso eu perguntei pra ela, menina, você dá curso? Aí ela falou assim, eu dou. Eu falei assim, pra quando você quer fazer isso? Ela falou, aproveita que eu tô na cidade. Nossa, então surgiu assim... Esse de interesse. uma má experiência. Nossa, que legal. Aí, através dessa má experiência, eu fiz o curso com ela, comprei o material, mas eu via como hobby, nada muito sério. Por quê? Faculdade de Direito, você é formado em Direito, você é formado em Administração, você já atua na área, isso não é profissão. E antigamente... Isso 2016, 2017. Esse foi em 2017. O primeiro curso que eu fiz de cílios foi em janeiro de 2017. Mas hoje a estética, ela tá muito... talvez uns anos atrás tivesse essa... Preconceito ainda. Mas hoje não, né? Não, hoje não é desse jeito. É uma tendência cada vez mais aumentar o mercado da estética. Que gera bilhões, né, de dinheiro. Bilhões. Muito dinheiro. E antigamente ainda tinha o preconceito. Como na iDesigners havia um preconceito da manicure, né? Sim. Mas fazia como hobby. E nisso eu fiquei 3 anos na minha profissão. E como advogado, né? Exerci na profissão. E quando eu engravidei no Miguel, que foi do meu filho, gente, maravilhoso. Quantos anos ele tem? Hoje ele tem 6 anos, vai fazer 7. Tá. Em setembro agora. Quando eu engravidei dele... Eu falei assim pro meu marido, quando tava perto de chegar a licença, eu falei, ai, amor, eu vou ficar em casa sem fazer nada, né? Eu acho que eu vou voltar assim, fazer cílios com mais força. Pra quê, menina? Vou ter em dezembro de 2018. Eu fiz R$5.000 em dinheiro. Fiquei louca. Nossa. Mas ainda não acreditava na profissão. Sim. Eu não acreditava na profissão mesmo. Não me via nessa profissão. Via só como uma renda extra pra adicionar. E nisso, minha filha, já mobilei minha casa com esse dinheiro todo. Voltando, eu voltei de licença, continuava trabalhando, mas eu fazia extensão de cílios no sábado. Pelo menos para ter um extra. Você lembra das bobeiras da internet, né? Sim, As minhas bobeiras da internet sempre me levam a alguma coisa. Quando foi janeiro de 2020, eu fiz um curso de micropigmentação. E eu fiquei uns 2 meses namorando um curso de micro. Foi aonde eu fechei um curso VIP para mim na época, porque como eu não entendia nada, eu não sabia fazer design de sobrancelha, eu fiz um curso de design e fiz um curso de micropigmentação. Sim. E comecei a atender, mas eu não via como profissão, então era renda extra, sim. E eu lembro que em 6 de março de 2020 foi onde deu oficialmente o lockdown aqui em Cuiabá, que veio a pandemia. Sim, sim. Pra quê, menina? Pandemia nessa época, e eu trabalhava prestando consultoria para prefeituras do estado. E era ano de eleição, tinha que entregar a casa em ordem, a cobrança aumentou ainda mais. Nossa. Então, assim, eu comecei a ter um forte estresse emocional, começou a afetar meu casamento, eu não estava já cuidando muito bem do meu filho. Então, eu pedi férias. Aí, as minhas férias, eu peguei uma coisa pra mim. Falei assim, eu vou fazer um teste nesses 15 dias de férias. Nos 15 dias de férias, eu fiz 3 vezes o salário meu do escritório. Trabalhando meio período. Nossa! De terça a sexta, e sábado eu pegava o dia inteiro. No outro dia que eu voltei de férias, sentei na mesa do meu chefe e falei pra ele assim, eu quero sair. Aí... 2020, nas férias. Então, foi o start ali... Foi o start. Foi dia 9 de julho que eu dei o start, que eu saí. Porque eu aguentei até onde eu tinha que aguentar. Sim. E eu peguei uma coisa pra mim, eu sempre falo pras minhas alunas, amigas, qualquer pessoa que queira tentar alguma coisa na vida. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Sim, eu não com certeza, gosto de ficar... aquele receio, aquele medo, aquela insegurança, né? Eu já sou o contrário. Eu já sou assim, tem que me segurar. Sério? É verdade. Senão você pega e vai. Tem que me segurar. Tem que segurar. Eu sempre fui muito destemida e ousada. Eu acho que hoje...
acho que a maturidade, né, vai nos tornando uma pessoa mais prudente. Mas eu tive até 2 pessoas que eu trabalhei lá em São Paulo, eu trabalhei numa incorporadora grande, e um brincava comigo, que eu era tipo um pitbull, você tem que ficar puxando, sabe? Ou uma Scania, assim. Então, eu sempre tive a impulsividade, fui mais destemida, ousada, e hoje eu me vejo uma mulher mais prudente. Mas, como eu trabalho com muitas mulheres, eu acredito que 80% das mulheres, 70% a 80%, elas se paralisam por causa de medo, por causa de insegurança. Então, eu sei o que é isso. É aquela coisa, será que vai dar certo? Será que, né, algumas até esperam aprovação, né? Ou de alguma pessoa da família, ou de uma ponte de apoio, entendeu? Realmente, na época, eu também precisava de uma ponte de apoio. Mas eu fui muito criticada, até por meu esposo, na época, meu esposo, a minha mãe, porque era uma pandemia, tudo instável. Muita gente estava morrendo, e eu era uma pessoa que tinha carteira assinada. Infelizmente, a vida CLT te traz uma certa segurança, porém, não te traz uma liberdade financeira. Nem geográfica, né? Nada. Você não consegue fazer muita coisa. Gente, com o salário de antigamente, se fosse hoje, eu não consigo fazer nada, porque as coisas realmente estão muito caras. Mas meu filho tinha plano de saúde, eu tinha plano de saúde, então eu fui muito criticada no começo. Muitas pessoas não levaram fé em mim. Muitas pessoas mesmo. Eu recebi mais apoio de amigas minhas próximas do que familiares, assim. Mas eu falei assim, o que pode acontecer de ruim é eu chegar lá na porta do meu chefe e pedir um emprego de novo. Entendeu? E eu sei que eu trabalho bem. Eu sempre trabalhei bem, eu sempre saí de um emprego com as portas abertas para mim de novo. Então, eu poderia chegar nele e pedir. E até então, quando eu pedi conta no dia, meus clientes lá doidos no escritório, minha filha, querendo que eu voltasse. Falaram, quer que te contrata agora? Não, deixa quieto. Mas foi a primeira vez que você falou assim, eu vou empreender, eu vou ter o meu negócio? Sim, foi a primeira vez. É à toa que eu saí numa terça de manhã, 9 horas. Eu comecei a trabalhar à tarde. Trabalhei de terça a sábado, eu fiz o meu salário do mês já, gente. Então, a segurança já estava ok. Que legal. E quando veio a ideia de você fundar o seu estúdio? O Estúdio Sampaio Beauty Academy. Gente, o estúdio... E de onde que veio esse nome? Me conta tudo. De onde que veio esse nome? Quando que você falou assim, não, eu vou fundar mesmo, né? Eu vou ter meu próprio negócio. Até a tua fala, as pessoas que vão ouvir, muitas mulheres querem abrir o negócio. Então, vai servir para isso, para incentivá-las e para dar um norte. Porque, às vezes, essa pessoa tem uma ideia e fala, da onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Então, fala, com os detalhes aí. Gente, primeiramente, meu nome não tem nenhum Sampaio. Não tem Sampaio? Não, o pessoal fala assim, cadê o Sampaio desse nome aqui? Porque quando veio os certificados lá na parede do estúdio, né? Porque eu tenho uma parede toda de certificados, assim. Lá não tem Sampaio. Eu falo, gente, então... É até engraçado, assim, de se falar. Uma vez eu fui noiva, né? Antes do meu próprio marido, o pai do meu filho. E um dos meu noivo tinha um sobrenome chamado Sampaio. E eu achava lindo. Nossa, eu achava muito lindo Sampaio. E quando eu resolvi criar o nome do meu estúdio, eu falei que, gente, que é o nome que eu vou colocar? Porque eu não queria colocar Santos nem Assunção, e tinha que ter algo sobrenome. O teu sobrenome é Santos Assunção? Do Santos Assunção Silva, brasileira. Tá. E aí eu falei assim, gente, vai ter que ser... Aí veio o Sampaio, porque era uma coisa que eu gostava muito. Sim, então eu sou uma versão Anitta, eu digo, né? Porque a Anitta, o nome da Anitta não é Anitta, né, gente? É Larissa. Então, hoje é Sampaio. Mas aí depois veio o Beauty, porque é beleza. Sim, lógico. E Academy, porque agora nós somos uma academia de ensino também. E a marca hoje, ela é patenteada. A Estúdio Sampaio Beauty Academy é patenteada. Sim, então, é minha marca própria mesmo. E ela tem todo um significado para mim, porque tem essa parte da borboleta, né? Que significa renascimento. Que foi onde eu renasci de novo. Com certeza. A partir do momento que eu saí do escritório, eu renasci novamente. Então, eu sempre digo para as meninas, gente, quando vocês forem, principalmente as minhas alunas, que nome que eu coloco, Stephanie? A gente tem que colocar o nome da gente, entendeu? Só se você tiver alguma coisa revolucionária,
e você já tiver uma ideia muito antes, mas eu sempre falo, foque no seu nome, porque você vai fazer o seu nome. Sim, mas explica um pouquinho, o que é lá? Lá você trabalha só com extensão de cílios? O que seria? Na época eu comecei... Aí você começou, você fala que a Academy, você comentou que a Academy é porque vocês ministram aulas lá agora? Isso, ministro os cursos agora, a gente já vinha, né? Aí depois que a gente patenteou a marca, agora já é mais oficializado. Sim. Mas no começo eu comecei com extensão de cílios. Sim. Porque foi o primeiro curso que eu fiz. Aí depois, como eu fiz um curso em 2020, eu fiz de micropigmentação e design. Foram essas funcionalidades que eu comecei no começo. Depois a gente foi aprimorando as técnicas. Eu fiz micropigmentação, eu fui me especializando na parte de micro. Eu fiz microlabial, micro na região dos olhos, até na bochechinha para dar um leve blush, a gente também faz. Reconstrução de auréola. Então, eu sempre me especializei em várias alternativas dentro da área, camuflagem de estrias, mas de olheiras. hoje, se a cliente for até lá, ela encontra esses serviços ainda? Ah, tá. Encontra esse serviço. Ela passa por um atendimento personalizado, Sim. porque a gente tem que fazer uma avaliação para entender qual que é a situação, qual é o trabalho que vai ser proposto, analisar o tipo de pele, entre outras coisas que a gente tem que fazer análise. Mas além dos cílios, a gente faz design de sobrancelhas, toda a parte de sobrancelha, gente, desde reconstrução, a gente design, tintura, rena. Nossa, então assim, é bem completo mesmo, bem amplo, né? porque eu sempre fico me atualizando, sabe? Sim, eu sempre te vejo em São Paulo. Vira e mexe, essa mulher tá em São Paulo, né? Por quê, gente? O pessoal ainda chega em mim e fala assim, Stephanie, por que você nunca faz curso aqui? Assim, eu sou bem criticada mesmo, porque eu não faço curso aqui. Eu sempre digo para as meninas, porque aqui tudo demora, infelizmente demora muita coisa para chegar pra gente. Demora. São Paulo, a gente vai lá para se atualizar, né? Tudo chega em São Paulo, né? O que tá no mundo não, isso aí é indiscutível. São Paulo, Rio de Janeiro, sempre, Distrito Federal, são os que mais chegam novidades e tendências mais rápido. Por mais que eu fico sempre, as minhas bobeiras na internet, vocês lembram, né? Uhum. Eu sempre fico vendo coisas de fora. E eu lembro uma vez, quando eu fiz a minha especialização internacional, na pandemia, eu queria muito fazer o curso nesse lugar. Era na Lashbox de Los Angeles. É a minha primeira certificação na internacional. Nossa, e aqui legal. tem uma Polo em São Paulo, Sim. que é da Poli Leão. Nossa, você não tá entendendo. Tanto que foi pra mim fazer. Nossa, fiquei muito assim, gente, pra me tirar essa especialização internacional, hein? E eu Mas lembro, era o quê? Era semipresencial? Era presencial. virtual? Todos os cursos que eu faço de Era lá em São Paulo? Sim. Quando eu venho trazer uma técnica nova para o estúdio, eu sempre faço o curso presencial. Porque tá. eu tenho essa de... Eu tenho que sentir, fazer para me saber. Eu também gosto mais de presencial. Do que online, só se fosse aprimoramento. Sim, só concordo se fosse, com assim, você. Atualização de técnica ou falando sobre um determinado produto que atualizou, mudou isso. Por exemplo, na parte da micro, teve muita coisa de mudança em relação a pigmento. Porque eles reformularam a fórmula por conta do químico, muita coisa agrava a pele, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que estar atualizando nisso. Sim. Mas eu prefiro sempre o presencial, sabe? Eu gosto de sentir. Nesses 5 anos, porque já deram 5 anos, né? Passa rápido. Você sabe quantos certificados você tem? Já perdeu a conta? Olha, eu sei quantos eu já investi. Quantos cursos você já participou? Nossa, acho que nem... A gente já passou já uns 43... Acho pouco ainda, porque eu investi mais de 100 mil reais já em mim. Ah, mas, nossa... Agora, assim, por cima, analisando por cima, mais de 100 mil. Mas você concorda? Você é uma profissional diferenciada? Porque se você pegar 5 anos, pouquíssimas empreendedoras, eu acredito, né? Aqui em Cuiabá, fizeram tantos cursos assim. Pode ser que encontre 1, 2, 3, né? Mas você concorda que a maioria não chegou nesse nível? Não chegou nesse nível, então realmente, a pessoa é meio que acostumada com somente aquela mesmice. Não se renova, sabe? E hoje o mercado, principalmente o mercado de extensão de cílios, porque a gente tem uma rotatividade mais rápida, porque gera mais dinheiro mais rápido. Porque o cílio você coloca hoje, faz manutenção, você vem em manutenção. Micro você faz hoje, você vai te ver 1 ano, 1 ano e meio. Entendi. Então ele gera dinheiro mais rápido, então vai vindo mais qualidade, mais material. Gente, nem se compara os cílios que eu fazia antigamente para os cílios de hoje. Deus me livre, eu ainda agradeço as clientes ainda que estão comigo, porque era meio pavoroso, mas tudo bem. E quantos atendimentos já gerou o quê? Em torno de 10 mil atendimentos? Mais de 10 mil, a partir do momento que a gente começou a contabilizar pelo aplicativo. Antes disso, eu não me recordo.
Nossa. Eu fiquei ainda uns 2 anos sem aplicativo, então já devo ter passado mais. Então, realmente é uma pessoa que tem autoridade no negócio de extensão de cílios, né? Não tem dúvida. Claro que eu não nego o conhecimento de ninguém, claro, gente. Cada uma tem uma percepção diferente. É igual cola. Cola de cílios é uma coisa que você não briga entre lashes, assim, entendeu? Tem uma que acha uma cola melhor que a outra, e a outra acha desse jeito. Eu bato no peito a minha e a minha. Eu gosto dessa e pronto, acabou. E deixa eu te falar, lá na sua equipe, o que diferencia esse estúdio? Quais são os valores que vocês, né, mais ressaltam? Como que seria, o que você transmite para a sua equipe? Como que seria, né, esse estúdio? Qual a diferença que você acha que você traz aqui para Cuiabá? A inovação sempre. A gente sempre está aprimorando. Respeito. Se eu for lá, as meninas parecem um doce, um algodão doce. Acho que a pessoa que é assim, mais firme que eu, às vezes eu dou uma assustada. Já passa o endereço aí pro pessoal que tá... Gente, é lá no CPA, tá? Eu não saio do CPA, menina. É porque a minha maior clientela é de lá. Sim. Então, assim, eu fui nascida e criada no CPA. Já morei ali. Sua região ali, né? É a minha região, entendi. Eu amo muito meu bairro. Na verdade, eu amo muito Cuiabá, porque quando eu vou pra fora, eu falo muito bem daqui. Eu também gosto de Cuiabá. Eu gosto daqui na minha cidade. Mas então, fica na avenida do CPA ou fica próximo à Fica avenida? no CPA, não na avenida do CPA, porque ali é muito fluxo de carro, sim, então assim, fica na região do CPA 3 ali. Tá. Bem na avenida principal, tem fácil acesso. Na verdade, é um sobrado todo. Então, tem várias salas de atendimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa e eu pretendo aumentar ainda mais. Esses dias, acho que você olhou que eu tava de reforma, né? A gente tá reformando uma sala de curso. Eu olho assim e falo, gente, essa mulher não para. Sempre não para mesmo. E as meninas sempre falam isso, meus clientes falam, meu Deus, quando eu vejo aqui tem cada coisa diferente. É porque eu não gosto da mesmice, sabe? Sim. Aí me incomoda. Eu tenho, assim, a sensação que eu preciso ter alguma coisa a mais. Sim. Não quero parar. E eu te cortei, né? Eu falei do seu endereço, mas estava falando sobre a inovação. O que a sua, né? O que o estúdio preza? O que você passa para a equipe? Você falou inovação, o que mais? Inovação, respeito e principalmente ouvir a cliente. Por quê? Principalmente na parte dos cílios e também outras coisas também, mas principalmente os cílios, porque muitas meninas, muitas clientes se queixam de outros procedimentos. A gente vem no mercado hoje que a gente tem bastante profissional na área, mas são poucas pessoas que são certificadas ou especializadas, mas a cliente ter a má experiência em outro lugar. Eu não vim de uma má experiência. Então, através da minha má experiência, eu quase não fiz aquele dia. Mas se eu não tivesse feito... É que você realmente ressignificou a má experiência, né? Porque tem gente que tem uma má experiência e fala assim, não, esse procedimento eu não faço, nunca mais. Justamente. Então, eu acreditei novamente. Você novamente. totalmente ressignificou, nossa, virou uma profissional da área, né? Totalmente ao contrário, gente. Quem me diria que eu ia virar extensionista, né? Então. Não, nunca. Se eu parasse pra pensar hoje, eu não sei. Não ia acreditar, não. Isso Tá, e vamos fazer uma pergunta daquilo que você falou em relação à inovação. Como que você faz para o seu estúdio, né, a equipe, sempre buscar a inovação? Elas também fazem esses cursos de captação, estão sempre participando de treinamentos? Porque você é o negócio, não sei se você transmite quando você chega do treinamento, transmite para ela, ou elas vão até, participam de algum treinamento também? Sempre quando eu volto de São Paulo com alguma tendência, alguma novidade, alguma coisa, atualização, eu sempre repasso para elas. Eu não vou negar conhecimento para nenhuma delas. Sim. A equipe hoje, quantas pessoas são lá? Nós somos em 7. 7. Então, eu não nego conhecimento para ninguém. Se eu cheguei agora com uma tendência de São Paulo, eu comecei a praticar a tendência, porque eu gosto de fazer o teste, sabe? E dá pra contar pra gente que é essa tendência? Agora a tendência 2025, meninas, é o volume mangá, anime, wisp e... Gente, é tudo grego, né? Não, então explica aí pra gente, vamos. O mangá é mais parte do chinês, sabe? Os anime, desenho de anime. Mais essa parte coreana, ele vem mais esse estilo coreano, essa pegada já das atrizes coreanas, esse efeito mais natural, um pouco mais chamativo. Mas ele vem realmente de um anime. Mas a gente vai perceber muita diferença ou não? Sim, consegue perceber uma diferença. Na qualidade do fio, na estrutura do fio, no que o fio pode trazer e eu proporcionar. O anime também é a mesma coisa. Ele traz aqueles olhos regalados, sabe? Você já viu aqueles vídeos das coreanas
testando as maquiagens, e você faz aquele antes e depois, assim, que você fica muito chocada. Aí você vê que o olho dela, que era fechadinho, ficou gigante. É, isso. Então, é mais ou menos esses estilos agora que são tendências. Algo mais dentro do natural. Você lembra que eu falei pra você que aqui tudo demora pra chegar, né? É. Agora, a tendência desse ano é efeito molhado. O efeito molhado foi usado pela Jade Picon no BBB. Porém, eu aprendi em 2022. Mas como que é esse efeito molhado? Ele traz realmente, o efeito rímel e o efeito molhado, ele traz realmente um prospecto como se você tivesse passado uma máscara de cílios bem intensa. Ah, entendi. Ou como você tivesse saído do banho e o cílio está bem com aquele efeito molhado, sabe? Essas. A gente consegue proporcionar para cliente esse Nossa, tipo então de tá efeito. sempre mudando. Sempre mudando. Nossa, que incrível, Sempre vem né? tendência nova. Por isso que Que a gente incrível. não pode parar. Porque vai melhorar qualidade de material, Sim, preparação, com tem muita certeza. coisa. Hoje, para mim fazer um atendimento, eu preciso de um X imenso de material. Nossa, e eu não... É que assim, a gente tá de fora, a gente tá como cliente, né? Eu pensei que fosse sempre extensão de cílios, sempre a mesma coisa. Nunca pensei que tivesse... Não, agora é um negócio, a tendência agora é outra. Olha que incrível. A gente tem que acompanhar a E tendência. vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando. modificando. Vocês podem perceber que o pessoal meio que parou de usar russo. Aquele Sim, volumão sim, grandão. sim. Porque a gente acompanha a tendência. A moda, ela se renova a cada 10 anos. Então, nós estávamos você lembra na época do Restart? Sim, Aí, sim. ano retrasado, nós estávamos no Restart de novo, entendeu? Então, a cada tempo... Nossa, e você é uma mulher super atualizada, né? Porque eu tô vendo gente, ali. é a bobeira na internet, viu? Sempre dá alguma coisa. E deixa eu te falar um negócio. Vem um evento aí, um workshop, MPS. Conta pra gente com detalhes. Onde que vai ser? Quanto tempo que vai ser, né, a duração dele? Me fala com detalhes. O que vai acontecer nesse workshop MPS? O que significa MPS? Começa daí. Primeiro significado do MPS é mentoria para palestrantes de sucesso. Foi através de um evento que eu participei em São Paulo que eu conheci a minha mentora. Faz quanto tempo isso? Já Meses atrás? Não, faz anos, gente. Ah, já faz anos. Já faz uns 2 anos. Acredito que uns 2 anos já. E através desse evento que eu tive um outro start na minha vida também. Porque eu comecei a cuidar mais do meu lado, minha pessoa física, eu sempre digo. Nós temos PJ e a pessoa física. Então, eu comecei a cuidar mais do meu lado PJ, mais pessoa física. Sim. Porque eu vivia só trabalhando, entendeu? E teve um tempo que eu fiquei doente. E por isso que deu, sabe, o start. E através desse evento, eu conheci a Viviane Bedin, Sim. que é a minha mentora hoje. E eu digo sempre às meninas, sempre tem um mentor. Porque o mentor, ele vai servir para te inspirar, espelhar, tirar sua dúvida. Às vezes vai te dar um conselho que talvez não vai ser sua mãe ou seu marido que vai te dar. Sim. Ou é aquela pessoa que não vai te colocar para baixo. O que você acha disso? Não, eu acho que você tem que fazer isso mesmo, tem que tentar. Se tá segura disso, tem que fazer. Ao invés de ficar com com aquele medo, justamente, o que você falou das mulheres, né? Que tá a questão do medo de tentar. E através dessa mentoria dela, que a gente fez para formar para ser palestrante, não foi só uma mentoria para palestrar. Você aprende sobre posicionamento, network, oratória, como usar a rede social. E eu fiz o curso dela 2 vezes, gente, porque para mim uma vez não foi o suficiente, tive que fazer de novo. Que legal. Eu sou daquela assim, eu acho que eu preciso mais. E a primeira vez foi diferente, a segunda vez foi diferente da primeira vez. Sério? Porque ela é assim, ela tá em constante evolução. Então ela repassa isso para as alunas dela e ela dá oportunidade para as alunas dela. E o curso foi em São Paulo também? Esse a gente faz online. Ah, tá. Mas a finalização do curso é presencial. Sim. Então foi em São Paulo que eu tive que ir para lá para finalizar o curso. E através desse curso que eu comecei a me posicionar mais, a melhorar a minha dicção, a oratória, a presença. Sim. E, então, assim, evoluiu muito na minha vida. E eu comecei a colher bons frutos através dele. E por ver essa necessidade, que eu observo muito das minhas alunas, de amigas minhas que são colegas de profissão, eu falei assim, aqui em Cuiabá precisa de um evento desse. Porque a gente não tem um evento assim, de nível nacional. Aqui, nós estamos acostumados com o mesmo. Mesmo que são aquelas, não desmerecendo o trabalho de ninguém, jamais. Mas não aquelas profissionais que já existem aqui, elas sempre entregam o mesmo. Sim.
a gente precisa de algo a mais. Então, não é só técnica, ele vai além da técnica, ele cuida mais do lado emocional. E o MPS, o workshop que vai ser realizado dia 31 de agosto, ele vai se tratar de oratória, de network, de Mas posicionamento. vai ser direcionado mais para os profissionais de estética. Profissionais que foram selecionados. Mas profissionais em geral ou da área da beleza? Ah, tá. Night design, que faz entendi. micropigmentação, extensão de cílios, maquiadora. Então, ele vai abranger a todos esses profissionais. Claramente que a gente selecionou algumas pessoas pelo trabalho, desempenho que vem, né? Sim. Já passando já. E, assim, graças a Deus tá tudo indo bem, que a gente já vendeu, tipo, já... Tô com pouquíssimas vagas. Já tem um local já vai definido? ser lá no Vila Greco. Lá, Ah, tá. lá na parte central aqui. Vai ser num domingo. Inicia às 8 da manhã e finaliza. E as pessoas que quiserem participar, comprar, como que é? Como então, funciona? gente, essa primeira edição a gente está fazendo com uma pré-seleção. Nós estamos selecionando os profissionais que Mas claro, a pessoa, se ela ela quiser, entra em contato, com como certeza. que ela entra em contato? E a gente vai, conversa com ela, explica como que é o workshop, porque ela tem que Mas entra em contato através do teu Instagram? O Instagram do workshop. Pode até pelo meu também, gente, porque eu também passo lá, não tem problema não, com certeza. Então, se você já quiser aproveitar e deixar o Instagram do workshop... É o workshop MPS oficial. Segue lá a gente lá. E a gente passa mais informação. Mas vai ser palestrantes incríveis, de nível nacional e internacional. Olha! Vão vir, por exemplo, vai vir um colega nosso que ele é responsável por fazer congressos em navios. Ele faz congresso da beleza para todos os profissionais da beleza. Desde cabeleireiro, maquiador, tudo. Ele vai vir aqui palestrar e também fazer um convite para as meninas daqui. Porque a gente fica legal, muito no casulo aqui em Cuiabá. E a gente tem que expandir mesmo. Se o conhecimento não vem até você, você tem que ir atrás dele. Eu olho pra você e ouço você falando, você deve ter ouvido aquelas frases, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas... É isso aí, é você, né? A gente porque sempre como você novo. não para... Não tem como ter as mesmas ideias. É o que eu sempre falo para as pessoas. Gente, vocês têm que sair para conhecer pessoas novas, lugares novos. E realmente é isso, né? Não são frases soltas. Realmente, se você buscar novos ambientes, você vai conhecer novas pessoas. E cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem algo para compartilhar. Com certeza. Agora, às vezes a pessoa fica naquele comodismo. Não sai. Fica dentro de um estúdio. Não quer sair de Cuiabá. Fica sempre naquela mesmice. Você não, você já tá acima da média já faz tempo. Por quê? Porque sempre tá buscando isso, né? Sempre tô buscando. É inovação, é atualização. Não, realmente, né? Eu lembrei agora quando meus clientes falam assim, meu Deus, mulher, você tá viajando demais, não acha não? Toda hora eu vejo em São Paulo, Porque a maior parte dos cursos que eu vou fazer são de lá, gente. Infelizmente, demora pra chegar aqui, como eu te disse. Tá certíssima. Gente, eu quero tendências. Eu preciso, tendência. Até então, o Estúdio Sampaio é isso. Eu tô dentro das tendências, eu sempre ofereço qualidade, alta qualidade para as minhas clientes. Até um estúdio de A mais aqui em Cuiabá, o Estúdio Sampaio está com o mesmo nível, na mesma qualidade. Parabéns. Porque eu sempre estou procurando fornecedor, sempre estou aqui, sempre estou ali, porque eu quero trazer. Você tem que ver quando eu volto de viagem, mulher. Você tem que ver um acesso de mala. Quer passar informação para todo mundo. Já chego dentro do estúdio, assim, parece que lá já tô batendo assim, eu já mando mensagem para gerente do estúdio e falo assim, olha, nós temos que chegar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui, nós temos que fazer isso aqui. Que legal. Entendeu? É ligado no 330, ligado né? No 320. Mas, 2 pontos que eu quero conversar com você antes da gente terminar nossa conversa aqui. Primeiro, você já recebeu alguns prêmios como destaque empresarial, né? Quero ouvir isso de você. Parece que vai pro exterior, me conta essa história melhor. Né? Me conta o que você já recebeu de prêmio, pra onde que você vai no exterior? Conta aí essa parte pra gente. Gente, é tão bom, né? A gente ser reconhecido pelo trabalho. Claro que eu gosto muito, o meu maior reconhecimento é quando minhas clientes saem satisfeitas, com certeza. E proporcionar sempre aquela alegria no olhar que, ficou lindo. Mas você ser reconhecida pelo seu trabalho, poxa, eu tô desempenhando bem o meu trabalho.
Quer dizer que eu tô trilhando, que eu tô no caminho certo. Sim. E é muito gratificante. Isso aí eu me pego assim, às vezes, ó, eu tô aqui pensando assim, quando foi o momento que eu recebi aquilo. O sorriso tipo, tá estampado aí, né? Então, assim, é muito bonito. A gente... Mas quando que foi? Eu recebi o estúdio recebeu um destaque empresarial em 2023, foi feita uma avaliação, toda, né, uma pesquisa, tal, que eles fazem. Nossa, você já começou e pouco tempo depois já recebeu. Porque 2023, né? Então, mas pelo que eu entendi, você começou o estúdio, começou as suas atividades em 2020. 2020. Né? E 2023 você já estava recebendo o prêmio. Já estava recebendo o prêmio. Meu Deus, olha, é diferenciado mesmo. Porque, igual eu falo, assim, eu sempre prezo muito por a questão de ouvir a cliente. Eu tenho que ouvir a sua necessidade, porque... Ouvir para entender, né? Ouvir para mim entender o que eu posso fazer. Ofereço alta qualidade. Eu sempre estou em busca de um a mais. E sempre mantendo respeito para as minhas clientes. Por mais que às vezes eu sou firme dentro do estúdio. Mas as meninas parecem um algodão doce. Mas eu passo o posicionamento mais de mais firmeza. E quem me conhece sabe que eu sou assim, ó. Mas é brava ou não? Eu não sou brava, gente. Eu acho assim, eu sou mais assim, no começo, assim, com esse olhar mais rígido, porque eu venho de uma criação militar. E meus avós eram mais assim, Mas como que você se definiria como líder ali? Uma empreendedora? O que você acha? Eu boto todo mundo pra cima. Eu sou assim, eu vou da meta. Nós temos meta. Eu tenho meta, gente. Também sou funcionária do Estúdio Sampaio. Sim, tá certo. Eu sou assim, eu sou meta. Eu sou bem mais pra cima. Se eu ver que uma das minhas meninas tá tendo dificuldade em alguma coisa, eu falo, epa, vem aqui, vamos aqui. Vamos sentar, vamos resolver. Ou vamos corrigir isso aqui, você precisa melhorar isso aqui. No momento que for pra pontuar, eu vou pontuar. E aquele momento que for para parabenizar, eu vou parabenizar mesmo. Sim, entendeu? Tá certo. Então, são coisas assim que eu tenho o hábito de ter tradições e outras coisas que é essencial falar. Mas a premiação é justamente isso. A gente vai evoluindo, né? E graças a Deus as coisas vão vindo. Eu fui destaque pelo meu desempenho mesmo. Aí já pro meu desempenho, Stephanie, né? Não do Sampaio, destaque. Mas teve, então, uma premiação destaque do empresarial, estúdio 2023. 3 e 2024. E eu fiquei sabendo agora que vai ter o 2025. Mas deixa eu só entender. 2023 foi do estúdio, 2024 foi da Stephanie. Não, 2023 foi do estúdio, 2024 foi do estúdio de novo. E aí teve os paralelos que são os meus. Que legal. Se você for lá no estúdio lá, você vai ver que tem uma prateleira cheia de troféu. Sério? Olha que parabéns. Esse ano já foi uns 2, já, eu acho. 3. Que legal. Mas aí tem alguma coisa a ver com premiação? Esse é mais pro exterior, premiação. não? Ou... Tá. A parte do exterior, gente. Eu fui destaque empresarial, né? Por uma das idealizadoras do evento em Portugal. Então, eu vou ser reconhecida como destaque de empreendedorismo lá. Nossa, por empreendedorismo. E quando que vai ser isso? Vai ser dia 24 de novembro. Eu vou dia 20 para Portugal, gente. Eu vou viajar. É a primeira vez que você vai para Portugal? Vai ser a primeira vez. Que delícia, hein? Já vai quero aproveitar. turistar um pouquinho. Isso com que certeza, falar, a gente aproveita. Não, com certeza. E uma outra história que eu queria que você explicasse pra gente. Agora também a Stephanie é cerimonialista. Que história que é essa? Como que você está desenvolvendo essa parte? De onde que veio essa história? Gente, como começou? Que eu tenho aptidão mesmo para isso, porque é através das experiências que a gente vai vivendo, né? Porque através da minha mentora mesmo, surgiu uma oportunidade, assim, surgiu uma urgência num evento. E me colocaram para ser cerimonialista. Ela falou assim, cerimonialista desempenha isso, assim. Quando que foi isso? A primeira vez que eu fui cerimonialista, gente, foi agora no Duquesa, que foi em abril. Me ressalva a data, gente. Nossa, super recente. Super recente. E eu tenho uma facilidade para aprender as coisas também, isso é bom. E fui desempenhada para isso. Você conduz o evento do início ao fim. Das pausas, dos sorteios, da animação, de hora de receber, de apresentar o palestrante. E foi uma coisa, eu acho que parece que eu nasci para isso. Olha que legal. Porque a mentoria MPS é para você formar para ser palestrante, mas não só isso, te melhorar como profissional, como empreendedor, até melhorar o posicionamento na hora de dar o curso, apesar que eu sempre fui mais, assim, centralizado, porque eu vim de uma doutrina
da faculdade de Direito, então a gente é um pouco mais firme. Eu era mais enrijecida ainda, hoje eu sou um pouco mais despojada, mas você teve a época de ser tímida, de ser mais calada ou não? Eu era mais firme. Era. Sabe? A gente passa mais aquele posicionamento mais firme do que isso, gente. Então, era mais firme do que isso mesmo. Mas eu falo assim de tímida, né? De insegura. Porque tem gente que tem medo de falar de público, não. Sempre assim, eu acho que aquele friozinho de 2 minutos na barriga. Depois, tranquilo. Depois vira o best friend, início, todo mundo né? ali, ó. Já tô conversando no início, com todo mundo. né? No início tem. Mas... Todo mundo assim, já best friend forever. Oi, já grava o nome de todo mundo. Que legal. Mas aí ela me colocou no evento, foi onde desempenhei a função muito bem. E aí eu já fui convidado para outro evento, assim, já foi em seguida. Então, já foi em outro evento. Esses dias eu recebi até um convite para fazer cerimônia de casamento. Que legal. Gente, eu não tenho nem noção, mas assim, eu aceitei e estou estudando para isso. Acho que tudo vem do estudo, né? Que legal. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando na estética hoje, que conselho que você daria? Eu acho que seria 2. Tá. Primeiro, fala aí pro pessoal direto ali, ó. Primeiro, gente, procure uma profissional que realmente vá te entregar o que ela está oferecendo no curso. O que acontece? Eu tenho experiências de amigas minhas, de colegas de profissão, que fizeram cursos recentes também, que a pessoa vende uma coisa para você, mas na hora da execução não é a mesma coisa. Sim. Então, poxa, eu tô pagando por isso. Sim. Eu tenho que aprender isso, né? Porque eu tenho que sair daqui segura. Então, sempre pesquise com quem você vai fazer o seu curso. Se a pessoa já tem uma experiência legal no mercado, se é uma pessoa que é certificada e pode, né, certificar outra pessoa, porque tem isso. Aqui em Cuiabá tem profissionais que dão cursos e oferecem cursos de certificação internacional, mas a pessoa não tem essa autorização. Nossa, sério? Sim, isso é muito grave. Com certeza. Nesse mundo a gente fica, né, a gente descobre de tudo, mas tem profissionais que assim, eu vou te dar uma certificação internacional, você fez curso comigo. Mas se eu não sou nem certificada... Então, como que pode, entendeu? né? Não, você tem que ser certificado por um órgão, e esse órgão vai te certificar internacionalmente. É igual uma OAB. Você paga a OAB, né? A taxa do anual. Você vai pagar uma taxa anual também para dar certificado. E para você certificar a sua aluna, você precisa registrar também o certificado da sua aluna. Então, o pessoal só simplesmente dá o papel por dar. Não é assim. Então, eu sempre digo, procurem sempre quem vocês queiram fazer o curso, né? Ou a profissional que você realmente admira, para ver se realmente ela pode te dar um certificado e ela vai te entregar o que ela está propondo ali, entendeu? Porque é simples eu pegar um papel, imprimir e te dar para você. Ou, por exemplo, acontecer igual aconteceu com essa amiga minha, que ela, simplesmente depois do curso ali, a moça falou para ela assim, já deu tempo, preciso que você saia, agora eu vou... Ela foi terminar para a menina. Poxa, a menina tá aprendendo. Sim. Entendeu? É o primeiro contato com ela. Então, tem que ter uma certa paciência. Tem que procurar uma pessoa que vá te ensinar. E assim, além de paciência, cada um é de um jeito. Com certeza. Você falou que tem facilidade, né, de aprender. Sim. Mas talvez a Márcia, que esteja fazendo curso, ela não tenha. Nem a Paula. Cada um é um perfil, né? E a pessoa que está ensinando, ela tem que ter essa sensibilidade. Que cada um é de um jeito. Às vezes, até a linguagem você tem que mudar. Né, porque cada um tem um jeito de colher essas informações, então tem que ter essa sensibilidade. Para quem ensina, tem que ter essa sensibilidade, né? Você tem que ter justamente essa parte de linguagem para a pessoa absorver de uma melhor forma possível. Lógico. Principalmente quem está iniciando. Não adianta eu chegar aqui e falar muito termos técnicos para você, Sim. Sendo que você não vai absorver. Eu vou explodir a sua cabeça de informação. Até então, eu não faço meu curso em um dia só porque... Por conta dessa explosão na cabeça, sim. Porque mexer na área dos olhos é uma coisa muito minuciosa, requer muito cuidado. A gente tem vários tipos de fios, vários tipos de olhares, então são coisas que têm que ser analisadas tranquilamente. Mas é isso, eu sempre falo. E a segunda é sempre... que eu sempre falo para as meninas, não vá achando que você vai faturar 5 mil no dia seguinte, porque você não vai faturar 5 mil no dia seguinte, tá? Porque as meninas tem assim... o período de plantio, né, para colher, né? Com certeza. As pessoas hoje, elas querem colher antes de plantar, né? Exatamente. É um ramo muito rentável? Vai dar dinheiro? Vai dar muito dinheiro. Porém, as pessoas está acontecendo hoje. A pessoa vende um curso para você e coloca lá, fature 5 mil reais com extensão de cílios. Gente,
Não venda uma ilusão para sua aluna, porque tem gente que vai achar na ilusão na cabeça dela que no dia seguinte eu estou faturando 5 mil. Não, é construção. Você vai construir a sua clientela, você vai formar a sua carteira, você aprende no curso como executar o procedimento da forma correta e você precisa botar em prática. Porque é a prática constante que vai te levar a um alto nível. Sim. Mas as pessoas acham que eu vou fazer curso de cílios hoje, eu já vou sair amanhã ganhando 3 mil reais. Não é assim. É ralado, é suado. Dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro. Para quem gosta de trabalhar também. Tem isso. Porque também, hoje né? tem gente que não gosta de trabalhar. Te dá uma liberdade financeira? Dá uma liberdade financeira. Porém, você vai fazer os seus horários. Você tem o seu cronograma de atendimento. Se você não trabalhar, você não produz dinheiro. A pessoa tem que ter muito disciplina, né? Tem que ter disciplina. Disciplina, determinada, resiliente. Porque a pessoa acha que só porque eu sou autônomo, eu não vou ter compromisso com nada, eu vou poder folgar no dia que eu quero. Não é assim. Eu tenho um compromisso comigo mesma. Eu tenho um compromisso com as minhas contas. Eu sei que, eu falei pra você, eu tenho meta no Estúdio Sampaio. Eu sou funcionária. E se eu não bato a minha meta, eu não vou ter o valor X. E eu preciso do valor X pra mim. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter compromisso consigo mesmo. E não adianta você achar que vai fazer o curso hoje, amanhã você vai faturar 5 mil. Não vai. Sim. É constante. E as minhas alunas, graças a Deus, hoje estão todas muito bem. Olha que legal, né? Todas muito bem. Alunas minhas que eu levo junto para São Paulo, entendeu? Que eu trago todo mundo comigo, não nego conhecimento para ninguém. A gente tem um grupo que a gente sempre vai conversando, dando experiências do que aconteceu. Tem 2 delas agora que foram premiadas em São Paulo, que eu fiquei muito orgulhosa. Tem uma amiga minha também, que é colega de profissão, que foi premiada. E eu até falei isso num palco lá para ela e para todas que estavam presentes, que eu não vejo nenhuma como concorrente, mas sim como os colegas de profissão, Sim. porque a gente tem mercado para todo mundo, gente. Sim, eu não vou atender eu também acredito nisso. Não vou atender eu também acredito nisso. Eu nunca tive medo da concorrência, não. Eu sempre fui tão focada no que eu quero, no que eu quero conseguir. Sempre fui determinada nesse sentido. Eu nunca tive medo de concorrência, não. E eu acredito muito assim, o que é meu, vai ser meu. Uhum. O que é seu é seu. Então, assim, nunca o que é seu vai ser meu. Então, eu nunca tive inveja, eu nunca fui competitiva, porque eu sempre pensei nisso. Não, o que é meu, eu vou correr atrás do que é meu, que eu quero. Então, eu acredito que o mundo é grande, todo mundo tem condições de ganhar o seu também, né? Se correr atrás. Com certeza. Né? Não adianta você ficar olhando a grama do vizinho, né? Sendo que a sua ali, você não tá cuidando direito. Foca na sua vida, né? Foca na sua vida. Foca no seu crescimento. Sempre haverão pessoas que vão falar de você. Infelizmente. E falando nisso, e as pessoas no começo que não te apoiavam? E hoje? Fala, e hoje? Olha. Hoje dão um braço a torcer ou ficam quietas? Não, hoje pede emprego pra mim, gente. Até então, hoje, assim, eu tenho bastante pessoas da minha família que trabalham comigo hoje. E, assim, são pessoas que eu confio muito, assim, que são meu estilo. Porque a minha família é bem, assim, estilo pessoa do corre, sabe? Sim. Corre, assim, de sempre estar a agir, sabe? Não gosta de ficar parado. Ficar parado pra eles é o cúmulo. Mas as pessoas que falaram de mim... Nossa, que bom que é a vida de vocês. Desejo tudo melhor. Mas assim, todo mundo, os desacreditados, né, fala assim, poxa, olha onde tá a mulher agora, né? Porque, semana passada eu vi uma. Falou assim, cara, você viu a Stephanie? Você viu que ela tá viajando, né? Meu Deus, o pessoal só veio viajando. Acho que eu sou desempregada. Vai falar assim, aí agora que eu vou pra Portugal esse ano, né? Mas nada melhor do que mostrar o resultado, né? Você continuar focado, determinado ali no que você quer alcançar, e o resultado vem. É inevitável, é questão de tempo. Porque muitas pessoas eu vejo que ficam preocupadas, quer a aprovação de né, fica com medo de o que as pessoas vão achar. Gente, foca no que você quer. Olha para o teu objetivo. Sim. E corre atrás. E eu acredito muito no que eu vejo em você, no princípio de excelência, né? Que é se capacitar, é fazer o melhor que você consegue como profissional, inovação, atualização. E se você tiver o princípio de excelência, se você desenvolver suas atividades profissionais com excelência, não tem como não dar certo.
Verdade. É igual 2 mais 2 vai dar 4. Se você fizer um serviço com excelência, e excelência que eu falo é desde o começo. O que que é? É o marketing, é o atendimento, é o serviço que você entrega, é o pós-venda, é o curso que você busca, né, o treinamento de atualização. Se você fechar todo esse ciclo aí de excelência, não tem como não dar certo como profissional, não tem como não ganhar dinheiro, né? É verdade. É que muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou buscar o curso, mas eu não quero trabalhar muito. Eu quero, não é muito pontual. Ou coloca um material que não seja tão bom para ganhar mais. O né? que acontece hoje, sabia? Acontece muito disso hoje, porque o pessoal quer ser herdeiro. Não tem como ser herdeiro, gente. Se você já nasceu herdeiro, não vai ser herdeiro. Não vai surgir pra você uma grana ali. Ou quer trabalhar menos e ganhar fácil. Ou quer ser blogueira, que nada contra também serviço de trabalho de blogueira, né? Que tem algumas que desempenham muito bem essa função. Mas quero ser blogueira e achar que vai arrebentar, né? Em um mês já vai estar rica, não vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Exatamente. Então, assim, realmente tem aquelas pessoas que... Eu conheço pessoas que... E justamente essas pessoas que acham que são herdeiras, aquelas outras pessoas que querem fazer o horário dela e atende muito bem que não quer. Tipo, eu só trabalho sexta e sábado. Tá ótimo pra mim, e assim, assado. Ok, tá dentro do seu objetivo, tá dentro do que você quer. Se você tá ótimo. Não, as suas escolhas não são minhas e tá tudo certo. E mata uma curiosidade minha. Você percebeu muita diferença em ser seletista e empreendedora? E qual a diferença? Me cita 2 diferenças. Se você viu, né? Que eu acredito que você tenha visto. Já tenho, né? São 5 anos como empreendedora aí. E qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, o que você acha? Eu tô te falando isso porque, assim, eu tinha dificuldade em ser seletista. A minha vida inteira, praticamente, eu fui autônoma, fui empreendedora. Eu brinco com as pessoas que, desde a infância, eu sou empreendedora. Que com 6 anos de idade, eu olhei para um pé de manga e quis vender manga pros vizinhos. E o meu pai me incentivou muito, sabe? Porque meu pai é empreendedor. Com 16 anos, ele me emancipou para ser sócia dele. Olha. Então, assim... A minha vida inteira, praticamente, eu fui empreendedora. 3 anos eu fui seletista. E eu tinha dificuldade em ser seletista. Porque eu queria criar, eu queria sair da caixa, né? Você fica limitado. E tem empresas que não aceitam. Tem empresas que acham ótimo você ser proativa, você querer... inventar alguma coisa ali na empresa, mas algumas não. E aí eu queria ver você, o que você achou? Que é dessa sua experiência como empreendedora? Primeiro assim, vamos falar um ponto positivo. Tá. Eu posso viajar, gente. Antigamente, CLT era só nas férias. Brincadeiras à parte. Mas eu viajo com programações, tá? Não é assim... Sim, lógico. Amanhã eu vou. Eu cuido das minhas clientes muito bem, tá? Deixa então, eu te falar. Eu nunca tive férias na vida. Nunca tive, assim, de férias. 30 dias você não vai tirar de férias, não, amiga. de férias, assim, de desligar celular. Até hoje eu nunca tive. Talvez o ano que vem eu consiga. Mas você conseguiu já, desde 5 anos, fazer uma viagem, assim, de, sei lá, férias de 15 dias e desligar? Desligar, assim, de estúdio, não atender... Porque eu não sei, eu acho que é difícil. Acho que o único momento que lá no estúdio é só o recesso no início do ano, porque a gente tira um recesso no início do ano. Aí eu paro mesmo. Aí eu fecho o estúdio uma semana, e aí no final de semana eu faço a festa do estúdio, que é tradição. Né? Ao invés de eu comemorar em julho, que foi quando eu comecei, eu faço o início do ano, porque é um período legal para todo mundo descansar. Tá. Então eu dou um regresso ali. Acho que só esse dia que eu consigo desligar o celular. O resto eu não consigo desligar mais não. Porque mesmo quando eu fui pra Argentina também, você fica, né? Como que tá aí? Tá tudo ok. Aí você vai ali na câmera pra olhar, pra ver como tá. O empreendedor é assim, né? A gente sempre tem que estar de olho no nosso negócio, gente. Mas você incentivaria as pessoas a serem empreendedoras? Com certeza. Se você tiver objetivo e estiver dentro do seu planejamento, tá dentro do seu propósito, for uma pessoa realmente centrada no que quer e que gosta de trabalhar, com certeza. No começo, você vai exigir muito de você. Isso é fato. Muito, muito, muito mesmo. Mas depois que você vai vendo que o negócio vai começar a fluir, ele vai dando uma aliviada. Mas você não pode parar ainda. Eu tenho um objetivo a ser traçado. Sim. Eu tenho a minha meta até onde eu vou parar. Eu já sei onde eu vou parar hoje. Então, eu tenho que dar o meu máximo até essa meta minha. Não tá muito longe, não.
Olha que legal. Não tá muito longe de mim, não. E eu quero dar o meu máximo até lá. Mas a diferença entre um CLT hoje para um empreendedor é que você fica limitado, como você disse. Você não pode muito assim. Tanto no valor do rendimento, porque você vai estar enriquecendo seu patrão, ao invés de você se enriquecer sozinho. Sim. E essa limitação também de viajar, o que eu sentia que eu não podia, era tudo por programações, fora o estresse. Não que eu não me estresse hoje. O estresse vai ter em qualquer lugar, gente. Em casa, no filho, até no trânsito. Mas me traz mais liberdade, sabe? Se eu falar assim, vou desligar o celular, tchau. Você entendeu? Mas hoje com certeza. O faturamento que eu tenho hoje, meu chefe nunca queria me pagar. Com certeza. Não, e um CLT não dá nisso. Mas para quem tem persistência, igual eu falei, quem gosta de trabalhar vai ter faturamento. Quem não gosta, sinto muito. Sim, vai ficar na mesmice, né? E só para finalizar, né, que a gente já tá indo pro finalzinho da nossa conversa, infelizmente, passou rápido. Passou rápido, né? Parece que fluiu, gente. Me fala seu hobby, o que você gosta de fazer quando você não tá assim tão focada no trabalho. O que a Stephanie gosta de fazer? Quando a gente tá fora do profissional, né? Do profissional. Gente, para as pessoas conhecerem um pouquinho da pessoa, né? Você falou um pouquinho no começo, mas quais seriam os seus hobbies? O que você gosta? Você faz atividade física? Gente, eu até comecei a fazer academia, mas assim, eu era muito da fitness mesmo. Sim. E motivo minhas clientes fazerem academia até hoje, porque eu sei do benefício que é muito bom. Mas esses dias eu vim de uns eventos aí, não tô tendo tempo. Sai da rotina, né? Não tinha tempo. Mas além, assim, eu gosto de passar momentos com meu filho, porque eu valorizo essa questão de cultivar momentos. Sim. Porque muita coisa que hoje eu não tive quando eu era criança, e hoje eu fico muito feliz de poder proporcionar pro meu filho. Essas viagens. Quando uma criança de 6 anos vai pra Argentina, gente? E assim, eu proporcionar pra ele é muito bom. Eu faço fanfarra, gente, pra vocês terem noção. E é tradição na minha família. Que legal. A minha família é muito assim, sabe? Unida. E é tradição, eu faço desde os 9 anos de idade. E hoje meu filho faz, meus primos, afilhados, bisneto da minha mãe, neto. E todo mundo vai assim. Então, quando a gente vai viajar para fora, até que nós somos, assim, referência aqui no estado, só para ter noção, tá? A banda do André Avelino, ela é referência aqui no estado, né? A banda do governo. E é campeão nacional também e internacional. Já foi. Olha, que legal. Pra você ver. Então, assim, a maior parte dos componentes são pessoas da minha família. E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de dançar. Então, se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que tem umas coisas de fantasia, sabe? De vez em quando, que eu vou aparecer lá pra você. Que legal, olha! A gente eu gosto de dançar, conhecendo a Stephanie. Eu cresci nesse meio, eu sei tocar, pra você ter noção, sei fazer uns batuquezinhos, sei dançar. E eu cresci nesse meio, eu gosto de manter ele. Por um tempo da minha vida eu fiquei distante, mas eu voltei de novo. Eu falo que é minha terapia. Sim, porque é um momento que eu vou ali e desligo. Por mais que a gente é competitivo, porque eu sou muito competitiva. Você é? Sim, tem um lance da competição, né? Então, me dou o máximo ali pra ganhar. E fora isso, eu gosto de fotografar. Que legal. Gente, eu tô agora numa dessas de tirar foto. E eu montei uma outra empresa também, porque eu não me contentei com a minha agora, acabei de mais uma. Que a gente presta assessoria de marketing também para profissionais da nossa área que está iniciando com um valor um pouco mais acessível. Que legal. Porque no começo não é fácil, né? A gente sabe que não é nada fácil. Então eu tenho esses hobbies aí. Mas a minha rotina, eu sou bem caseira. Apesar que não aparento, né? As pessoas veem minha rede social, acho que você gostasse de balada, de festa. Gente, não sou nada baladeira. Eu sou a tiazinha de ficar dormindo. Mas eu não tô numa vibe assim que eu tô mais na minha. Eu gosto de mato, sentar, comer um churrasco, conversar fiado com a família. Eu tenho meu lado caseiro. Sim. O lado Stephanie. Eu acho que como empreendedora que você, assim, de eventos, de viajar, né? Agora, como pessoa, você é mais caseira. Sou mais caseira, incrível. E você consegue dosar, né? A mesma pessoa. Eu consigo dosar. Que legal. Eu viajo, tô ali, empresário, mantenho a postura bonitinha, mas quando eu tô no meu, eu gosto de sentar, conversar fiado com meus parentes. Eu vou, atravesso a rua, vou lá no vizinho tomar café. Lá na frente do estúdio tem um senhorzinho que vende uma distribuidora, eu vou lá tomar café com ele de vez em quando, conversar fiado. Que legal. Então, assim, eu gosto dessa... Eu sou mais caseira, não parenta, mas eu sou. Sim. Bom, e a última pergunta de hoje. Pergunta não. Uma frase que você fala assim, ó, essa frase aqui me marca, me define.
Você teria alguma frase dessa? Foi o que eu falei pra você no começo. Qual que seria? Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Eu não gosto de ficar com o sentimento de e se. Então, assim, não fique com o sentimento de se. Porque não dependa também do outro, né? Porque é o seu mundo, é a sua vez de viver, e o outro não vai viver por você. Então, é a sua história que você tá fazendo nesse mundo aqui. Porque depois que você morrer, o que vai ser você? Sim, então a frase seria, se eu não tentar... Não vou saber se vai dar certo. Sim, então tá bom. Então, quero agradecer você ter vindo aqui, né? Eu tenho certeza que a sua história, as suas experiências vão ser referência e vão incentivar muitas mulheres que às vezes são muito inseguras, né? Até para tão infelizes dentro de uma profissão e não têm coragem de fazer essa transição. Eu acredito que esse seja o ponto que mais vão incentivá-las a mudar. Falar assim, não, peraí, eu tenho uma vida ainda para ser vivida, né? Porque às vezes a pessoa acha que, não, já tenho 30, 40 anos, já não dá mais. Dá sim. Dá. Enquanto houver vida, há essa esperança e há tempo de mudar, né? Com certeza. Eu achei muito interessante a sua história essa ressignificação de uma má experiência para tornar uma profissão. Uma profissão. Olha, parabéns pela história, viu? Linda que você tem. E hoje fazer parte, né, do atendimento, né? E você vai chegar muito longe pelo jeito que você tem, pela vontade, pela resiliência, pela determinação, pelo foco, você pode ter certeza que vai chegar muito longe. E eu torço por isso. E vou estar acompanhando lá no Instagram. Todas nós. E deixa seu Instagram, para finalizar, deixa seu Instagram aí pro pessoal. Gente, o Instagram do Estúdio Sampaio é Estúdio Sampaio CBA. Não tem erro. É aquela linda borboletinha ali que tem o significado de renascimento para mim. É isso aí. Então, muito obrigada. Obrigada você. Novamente. Agradeço. E até a próxima vez. Até a próxima, gente. Volta aí depois, hein? É isso aí.